eu quero a opinião de vocês, principalmente do Gaciba, que é o nosso especialista. Mas assim, só para pontuar algumas coisas. Pelo amor de Deus, gente, faz 4 anos que tem VAR aqui no Brasil. 2018. O Renato ainda quer que o árbitro, então, decida quando ele, árbitro, vá para a cabine? É desconhecimento de regra. Não, isso é loucura, gente. Desculpa. Isso, na verdade, é desvio de narrativa. Você quer ver outro desvio de narrativa? Existe a pergunta lá ali do repórter e a afirmação do Renato que o árbitro não tinha tamanho para apitar o jogo, certo? E eu não vou nem discutir se ele acertou ou errou. Ah, não, porque era um jogo muito importante e colocaram esse árbitro para apitar. Qual foi o último jogo que o infeliz desse árbitro apitou? Palmeiras e Flamengo. Joguinho pequeno, Flamengo né? e Palmeiras. Pequenininho o joguinho, né? Ah, gente, desculpa. Joguinho valia. Sai desvio de narrativa. E pra muitos foi muito bem. Tem toda E foi elogiado. toda a polêmica do lance do Gustavo Gomes, né? Que você não tem unanimidade na opinião. Mas, no geral, ele foi muito bem no jogo. Mas foi uma arbitragem tranquila diante do tamanho do jogo, Isso não aí foi? é 50% cara de pau, 50% desvio de narrativa. Compra quem quer. Aqui não vai ser comprado. Desculpa meu desabafo, Gaciba. Por favor. Agora a sua opinião. Brigou com a Gillette aí, hein, Gaciba? Que bom que vocês não falassem isso quando eu era diretor, né, cara? Ia ajudar muito aí. Não, mas o Gaciba, ó... Não mudou muita coisa, amigo. Não mudou muita coisa, amigo. Nem o teu discurso, que sempre foi esse, a gente sabe disso, não é o fato de estar hoje trabalhando no mesmo meio de imprensa de vocês, o discurso da ESPN sempre foi esse, né? Essa questão da isenção e analisar. Uma coisa é analisar as decisões que foram tomadas pela arbitragem e outra coisa é saber que existe esse condicionamento, essa preparação. E assim, ó, não é Renato, não é Mano, não é Grêmio, não é Corinthians, é toda semana todos os times. Essa é que é a grande verdade, né? Não há um respeito pela arbitragem. Que erra, sim. Que erra muito? Sim, erra. Claro. Mas também Gaciba, e outra coisa, a filosofia. O Renato é tão cara de pau que aí perguntaram pra ele, e o pênalti do Corinthians, o que você achou? Não vi. Ah, esse eu não vi. Por um acaso ele não viu. Esse falhou o 4G na hora, não pegou no vestiário. E aí perguntaram pro Mano também o outro, o Mano também não viu do outro. É isso aí. É um eterno jogo de pressão, uma observação, né? Antes da gente entrar... Antes da gente entrar nos lances especificamente, eu quero fazer uma observação para vocês a respeito do Renato, né? Porque ele conversou comigo quando eu era diretor de árbitros várias vezes. Essa visão dele a respeito do protocolo do árbitro de vídeo é uma convicção dele de muito tempo. Para o Renato sempre foi que quando tiver um lance polêmico na área, o protocolo do árbitro de vídeo está errado. Que o árbitro deveria sair da beira do campo, ir lá e olhar e ver com os olhos dele se foi ou não foi pênalti, né? E eu ainda disse para ele, eu digo, olha, eu acho legal, como é que nós podemos solucionar isso? A FIFA aceitar o desafio. A gente já está falando aqui na ESPN há muito tempo, que os treinadores possam desafiar, que o Mano tivesse direito de desafiar e dizer, olha, para mim foi pênalti. Claro, no meu jogador, que o Renato pudesse dizer, foi pênalti no André. Vai lá e dê uma olhada e tome a sua decisão. Nós iríamos melhorar muito e teríamos muito menos essa transferência de responsabilidade que existe dos clubes. Né? Porque só queda dentro da área hoje teve uns 10 pedidos de pênalti. Então, mas aí já é também uma outra discussão, né? O que ia ter de técnico guardando o seu desafio para usar no final e usar como cera? Pra qualquer coisa. É usar como cera, no final para retardar o jogo. Isso também claramente ia acontecer. Porque o que é duvidoso é subjetivo. Né? Então, o Renato pode ter dúvida no lance, mas o árbitro não ter. O árbitro não ter marcado um pênalti qualquer que fosse, porque ele, árbitro, não teve dúvida. Não é porque eu tenho dúvida que você vai ter dúvida. Isso é muito subjetivo, né? Bom, mas vamos então para os lances. Claro, é totalmente subjetivo e é isso. Seria utilizado, aqui no Brasil seria utilizado da pior maneira possível. Nenhuma dúvida. A gente não tem dúvida disso. Ô Gaciba, vamos lá. Então, aos 10 minutos, aí os lances eles estão ligados, não é isso, Zé Elias? Porque tem o pênalti ali que o Corinthians reclama e não foi marcado, e logo na sequência acaba com a expulsão do Bruno Mendes. Né? Então vamos primeiro ver o lance do pênalti. Você explica pra gente se foi pênalti ou não. É o Bidu com o João Paulo, né? O João Paulo aí empurrando o jogador do Corinthians. João Pedro, desculpa. Esse contato com o jogador do Corinthians. Exatamente. A gente até pediu para deixar aí a imagem completa para o nosso pessoal, para mostrar que a bola segue em jogo, ela é lançada na parte esquerda e aí tem entrada, né? Ou seja, se houvesse a penalidade, se o árbitro de vídeo entendesse que houve a penalidade, ele teria que chamar o árbitro para ir lá no canto. Primeiro vamos à questão de protocolo, certo?
Vamos à questão de protocolo para a gente dar uma olhada. Deixa eu ouvir a opinião de vocês, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Penalidade aconteceu ou não? Na opinião de vocês. Vai, Zé. Não, na minha opinião, eu gostaria de escutar a opinião do Quer ouvir a minha primeiro? Não, eu quero Então escutar a sua opinião, Gaciba. Para mim, nós temos um pênalti claro não marcado. Nós temos um pênalti claro não marcado. O jogador vai em direção à bola. Um outro detalhe, esse lance é muito didático, Zé, ele é muito bacana da gente avaliar por todas essas alterações pequenas que existiram na regra depois da entrada do árbitro de vídeo. Para mim não existe impedimento aí, que o pessoal está dizendo que tem um impedimento anterior. E se existisse, tinha que mostrar. Olha, eu não chamei para o pênalti porque tinha impedimento anterior, viu? Por isso que eu não chamei. Senão não tem transparência. Todo mundo diz que existe transparência. Mas não existe possibilidade de impedimento dessa jogada. E por isso que eu pedi a imagem aberta. Então, para mim, há o pênalti. Detalhe, o jogador está tentando alcançar a bola. Ele está tentando disputar a bola. Ele não vem somente para empurrar o adversário de maneira grotesca. Essa é uma alteração na regra. Como essa bola está ali numa disputa, né, o jogador do Corinthians usa o corpo para protegê-la e é atropelado, para mim a decisão correta nessa jogada é a marcação de tiro penal e como a bola está no contexto de disputa, cartão amarelo. Essa bola segue, é lançada na esquerda e ao entrada, com a sola da chuteira no tornozelo do adversário com uso de força excessiva, né? Sem sombra de dúvidas, cartão vermelho. Né? Nem mesmo os jogadores do... Agora, né, vendo o jogo junto ali na redação, eu também fiquei com a mesma dúvida ali com o Zupac, mas depois me convenci que foi pênalti. Foi pênalti. Tá, mas você? Boa noite, Gaciba, né? Boa noite. Gaciba, boa noite. Brigou com a Gillette hoje aí, hein, Gaciba? O negócio tá feio aí, hein? Deixa ele, Zé. Foi ontem. Foi ontem? Foi ontem, não deu, foi ontem. Foi. Quando você vier aqui, eu vou te dar uma nova, mas tudo bem. Mas você achou que foi pênalti, Não, Zé? foi pênalti. Então, eu também achei que foi pênalti. Foi pênalti. Mas tudo bem, a gente ficou, numa dúvida que, mesmo assim, e o árbitro estava bem posicionado, a gente viu ali, né? Eu só vou fazer uma outra ressalva. Primeiro, boa noite ao Gaciba, né? É um prazer sempre tê-lo conosco aqui. Eu brinco com o Gaciba, mas é conhecimento de longa data, né? É porque como você deu muito trabalho para ele em outra época da sua vida, agora você quer ser gente boa. Não, Te conheço, Zé. Gaciba sempre morou no meu coração, sempre sei. foi muito respeitado e admirado por mim. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu particularmente, eu vou manter a minha opinião. Eu acho o Trace teve muitos problemas no campo, por isso que ele foi para o VAR. Sim. E no VAR ele tá saindo pior do que ele era antes. Teve um jogo, eu não vou lembrar também, que ele errou de uma forma assim grotesca. Foi uma coisa, como o Gaciba fala assim, é coisa base. Né? Isso daí é uma coisa base, é pênalti. O jogador do Grêmio, ele monta no jogador do Corinthians. Sim. Não é que foi uma trombada, ele monta em cima, né? Ele monta... É como se estivesse num rodeio ali. É simples. Chega aqui, teve o lance logo em seguida, aí é a agressão, né? O lance do Bruno é uma agressão. Aquilo ali é uma agressão. Tem uma lesão grave ali. Isso não pode. Uma vez eu perguntei justamente isso, sobre a dúvida, né? Anula e tal. Não anula, porque é uma agressão, você não pode fazer isso. Né? Mas o lance do pênalti não ser revisado, é um dos maiores absurdos que existe. Esse árbitro, ele foi muito bem contra o Palmeiras e Flamengo, sim, mas ele também faz arbitragens assim. Tem jogo que ele faz muito bem, tem jogo que ele vai muito... E é um processo que ele está passando, porque é um jovem. Né? É um jovem árbitro. Mas o Trace já é experiente. O Trace ganhou, inclusive, como em determinados momentos, o melhor árbitro do futebol brasileiro e tal. Só que depois disso, ele teve uma queda assim, absurda. E no VAR, ele tem a possibilidade de corrigir o árbitro em campo. E ele não faz. O erro ali é maior, então, de não ter sugerido a revisão também. Daqui a pouco a gente vai ver o áudio do VAR que vai ser divulgado. Isso vai ser importante a gente ver por que não houve o pedido de revisão, não é, Gaciba? Exatamente. Provavelmente o árbitro de vídeo, né, o Rafael, deve ter achado que não houve a penalidade. Ou pode argumentar que não é um erro claro e óbvio. Eu acho isso um erro claro e óbvio, né? Porque é bem o que o Zé está colocando. O jogador claramente vai com a intenção de disputar a bola. Tá. Mas quando há proteção do espaço, o João não consegue frear. Ele não consegue frear. E ele acaba atropelando o jogador. Ele até tenta retirar, né? Mas claramente há a carga e o jogador derrubado. Para mim, a penalidade ela é clara, né? E mais do que isso, cara, que eu acho que é uma coisa que...
as pessoas que trabalham com arbitragem, eu sempre tentei colocar isso na cabeça deles, mas parece que não entrou. Né? O senhor Armando Marques dizia que apitar é a arte de pensar. O árbitro de vídeo é muito claro, o protocolo do árbitro de vídeo, quando ele diz que, ao haver uma revisão dentro do campo, para um evento com um erro claro e óbvio, cartão vermelho não aplicado, o árbitro tem que sair com a melhor decisão da cabine. Por que o árbitro o central não disse para o Traci, faz um favor para mim, eu quero ver aquela jogada lá na área que aconteceu antes, porque a bola não saiu de jogo ainda. Tá. Eu tenho esse direito, eu quero ver aquela disputa lá. Aí ele teria autonomia para pedir. Ele tem todo o direito de fazer isso. Ele tem autonomia para pedir. pedir. Tem todo o direito de fazer isso. Porque pode o Traci estar sustentando a decisão dele, achando que não é um erro claro e óbvio, mesmo achando que é pênalti, e o protocolo diz isso, né? E aí acaba acontecendo o erro duplo. Ele por não chamar e o árbitro de campo por não marcar penalidade. Usem o protocolo, sejam inteligentes, usem o protocolo a seu favor, por favor. Tem que pensar um pouquinho. Nós temos nesse mesmo lance 2 tipos claros de lances diferentes. Né? A força excessiva, como até brinco às vezes com o Gaciba, né? Que só vai. A força excessiva é o seguinte: racha a cabeça, quebra a perna, arranca o dente, é isso, né? Força excessiva. Eu brinco com o Gaciba sobre isso. Se você pegar os 2 lances, os 2 jogadores chegaram atrasados. O João Pedro chega atrasado no Bidu e faz a falta. É um tipo de lance diferente, é uma disputa de bola. O Bruno chega atrasado também. Só que ele chega com muita força. Vamos ver já esse lance vai lá também, e aí então. ele acerta. Então ele é expulso. Né? Mas ele chegou atrasado, porque se ele chega junto, você vê que ele pega a bola. Eu acho que tem maldade no lance. Tem maldade. Ele chega atrasado. Eu até tenho a impressão que os jogadores do Corinthians... A gente está vendo aí é vermelho, tá? Não, Esse aí é o da revisão. Não, porque senão alguém ligou a TV agora vai achar que você está maluco. Agora mas sim, até é legal, mas é legal. Se os dois analisaram o lance, cada um pela sua ótica, eu não tenho mais nada a falar. Se o Bruno acerta com o pé esquerdo o Fagner... Eu que já apanhei assim um monte de vezes, estou falando também. Não, mas se o Bruno acerta o Fagner com o pé esquerdo, que ele dá o carrinho, aí é vermelho direto. Vermelho direto, não tem nem o que falar. É que a única coisa que me incomoda, gente, é que foi levantada uma bandeira que o árbitro de vídeo no Brasil entrava muito no jogo. E aí a CBF decidiu que o árbitro de vídeo ia entrar menos no jogo. Sabe o que aconteceu? Menos intervenções do árbitro de vídeo, o número de erros aumentou gigantescamente. Não é assim que funciona. Não é para isso que a ferramenta foi criada. Né? Se você tem todos... Nós estamos analisando com a imagem, não a do árbitro do campo, que está sob pressão, que está vendo a velocidade, a entrada em velocidade, conforme o Zé diz, o grito do jogador pode causar algum tipo de interferência na sua decisão, mas o árbitro de vídeo tem todos os elementos que nós temos para fazer a análise. E para isso, chamar o árbitro para poder modificar a sua decisão inicial, que para mim é equivocada de cartão vermelho. Para mim, o correto seria cartão amarelo, mais um erro da arbitragem. Mas a maior reclamação do Renato foi em relação ao pênalti do André. Em cima do André. Em cima do André, já no finalzinho do jogo. Vamos ver esse lance, então? É o que a gente está mostrando agora, porque foi esse que o Renato realmente mais reclamou. Né? E aí, Gaciba? Para mim, eu vou ser bem sincero. Para mim, o André, em primeiro lugar, não chegaria nessa bola. Eu acho que não seria uma bola que chegaria no André. Segundo lugar, para mim há uma queda forçada ali. Eu não consigo ver uma penalidade clara. Há sim uma disputa de braço com braço, mas eu não vejo uma infração clara de agarrar o adversário, que o André é tirado da jogada porque foi puxado na jogada para não conseguir chegar na bola. Né? Para mim é uma situação normal de jogo. Eu não marcaria. Essa é uma das 8 ou 9 quedas que tiveram dentro da área, né, durante todo esse jogo. Foram teve uma igual do Soares, assim. Do Veríssimo no Soares. Do Veríssimo no Soares, não teve? Foi. Assim, eu tô vendo, eu não vi as outras imagens. Acho que era o Veríssimo também ali dentro. Por essa imagem que eu tô vendo aqui, eu não achei pênalti. E o tom que o Renato usou na reclamação dado o lance do começo do jogo, que condicionou tudo que foi o jogo. É uma distorção da realidade, assim, né? Porque também acho. Quando volta para o jogo do primeiro turno... Eu acho que o Renato... Fala, eu acho que o Renato poderia reclamar tanto do cartão vermelho, que foi aplicado para o Grêmio, que para mim, conforme nós já debatemos, foi equivocado,
E tem uma outra jogada também que vai pesar muito para o Grêmio, que é a jogada do Vila Sante, né? Que ele toma cartão amarelo e não foi ele que fez a falta. Quem faz a falta é o companheiro dele. E o árbitro acaba dando o cartão para ele e é o terceiro cartão do Vila Sante. E vai tirar o Vila Sante da próxima partida. Isso é outra coisa que o árbitro de vídeo poderia ter ajudado. O Vila Sante não tem contato com o jogador, isso é erro de identificação. Faz a janelinha e troca o cartão amarelo. Claro. Simples assim. Para amarelo também pode. Pode ter erro de identificação. Isso. E no caso do Vila Sante, é o que o Gaciba falou, ele estava pendurado, né? Não joga contra o Galo, jogo difícil, fora. E aí o Renato puxou, a torcida também puxa, o jogo do primeiro turno, que teve aquele pênalti escandaloso do Yuri Alberto não marcado. Sim. E se joga a reclamação para o jogo da volta, e são dois erros distintos, né? Um erro gravíssimo contra o Grêmio em São Paulo e um erro, claro, também contra o Corinthians no jogo de Porto Alegre. Zé, a gente vai ver o Alessandro, mas você quer perguntar alguma coisa para o Gaciba? A minha pergunta era em relação a se ele poderia reformar a decisão do amarelo. Mas pode? Mas o jogador errado. Não, mas e agora? Agora não, né? Agora que acabou o jogo na súmula não pode. Ou pode, Gaciba? Não. Agora na súmula ele não pode. O que poderia haver é uma revisão factual, que aí o árbitro nem tem o que ir lá na beira. Que é o seguinte: se o Vila Sante não tem contato físico com o jogador do Corinthians, claramente houve um equívoco da aplicação do cartão amarelo. E aí o árbitro de vídeo só informa. Ele vai dizer cartão amarelo para o número, não sei qual número que o Vila usa, se é o 33, para o número 33 do Grêmio, né? Ou 33 do locatário, como eles usam o termo, né? Ou do azul. E aí o árbitro de vídeo vai dizer, o número 33 não tem contato físico com o adversário. Quem toca é o jogador número 14. O árbitro abre uma janelinha, pega o cartão amarelo, mostra para o Vila Sante, chama o 14 e apresenta o cartão amarelo para o 14. Isso é o que se chama de revisão factual. Mas o Trace precisa de uma reformulação, né, também. Ele não precisa dar uma estudada, porque não é possível. Tem algumas coisas que ele precisa melhorar. Ainda mais quando você tem imagens, né? Uma coisa é o árbitro que está no campo, que tem que decidir muito rápido, as frações de segundos, mas quando você tem a imagem, erros como esse, você tem que reformar. Erros como esse você tem que prestar atenção para justamente não prejudicar. Porque quem sai prejudicado, o maior prejudicado é o árbitro que está no campo. Claro. É o árbitro que está no campo. Ele que acaba sendo exposto ali. Agora, vamos ver o que aconteceu no intervalo da partida. Que papelão, hein? Porque, então, os corintianos, os dirigentes estavam revoltados com a arbitragem, essa discussão toda que a gente está vendo, principalmente porque é um lance ali, como a gente discutiu, de um pênalti que o Corinthians reclama e logo na sequência tem a expulsão e isso, claro, acaba condicionando o jogo. E aí, no intervalo do jogo, o Alessandro, que é o gerente de futebol do Corinthians, ele tentou invadir a cabine do VAR, né? A sala ali do VAR, e a gente tem algumas imagens que foram registradas ali pelos nossos colegas da imprensa que estavam por lá. Vamos ver. Eu achei no primeiro momento que era o vestiário do árbitro. Você não pode tocar em mim! Você não pode tocar em mim! Você não pode tocar em mim! Tu não toca em mim, rapaz! Tu não toca em mim, rapaz! Tu não toca em mim! Tu não toca em mim, rapaz! Tu não toca em mim, rapaz! Tu não toca em mim, rapaz! Tá pensando que tem alguém pra tocar em mim, ô merda? Ei! A gente tem aí a imagem da Júlia, né, antes da Milena, do Eduardo também. A gente vai dando os créditos ali em cima, porque são os repórteres de rádios locais e de emissoras locais que estavam ali acompanhando, né, a saída dos times no intervalo. Até o presidente do Corinthians. É o presidente ali, não é? Sim, é o Duílio. O Duílio também chegou ali. Aí a Júlia Brasil, então, foi quem registrou essas imagens. Aqui tá filmado! Tá filmado, meu irmão! Tá filmado aqui, meu irmão! Tu não pode tocar em mim! Então, é inicialmente o Alessandro correndo para invadir o que seria a cabine ali do VAR, né? E depois o Alessandro, a gente viu, podemos repetir, ele pede para a segurança do Corinthians tirar o repórter que estava ali no local trabalhando e aí tem essa confusão toda. Assim, tem alguém na cabine do VAR? Porque a equipe do VAR fica no Rio de Janeiro. Ou tem alguém no estádio na cabine do VAR, Gaciba? Em primeiro lugar, eu tenho que lamentar o que aconteceu. Eu trabalhei com o Alessandro muito tempo dentro do campo. Nunca imaginei que ia ver ele tomando uma atitude dessa. Realmente me decepciona muito e mostra o nível de estresse, de tensão que as pessoas
estão hoje em dia, né? E o quão lamentável, e assim ele deve sentir ao ver uma imagem dessas. Imagine só seus filhos observando esse tipo de imagem. Não é legal para a imagem pessoal dele, não é bacana. E você viu o nível de estresse que está todo mundo ali, né? Não toque em mim, não aponta para mim, não, pelo amor de Deus, não olha para mim. Está todo mundo completamente estressado, nervoso. É um clima realmente que o nosso futebol, sabe? Por isso que muita gente acaba saindo do campo. Bom, em primeiro lugar, cabine do árbitro de vídeo. Ela é no Rio de Janeiro, viu? É mais fácil eu chegar na cabine do árbitro de vídeo, que é aqui do lado de casa, do que o Alessandro conseguir chegar na cabine do árbitro de vídeo, né? Ela está mais perto de mim aqui no Rio do que lá da Arena do Grêmio, né? Em segundo lugar, não acredito que o Alessandro não saiba disso. Será que ele foi no vestiário da arbitragem? Ou será que a intenção dele era entrar numa cabine do árbitro de vídeo? Será que isso vai mudar alguma coisa? Não é uma coisa que me causa muita estranheza em relação ao que aconteceu, mas são críticas, são atitudes. Essas mesmas pessoas criticaram o Grêmio quando fez uma atitude muito semelhante lá na Arena Corinthians, quando saiu reclamando da arbitragem por causa do pênalti não marcado, e também disseram que não tinham visto a jogada ainda, como o Renato falou que não tinha visto a jogada. É a velha cultura do futebol brasileiro, né? Se errar a meu favor, faz parte do jogo. Se errar contra mim, eu vou lá e vou tomar uma atitude forte, porque eu vou mostrar para a torcida que comigo ninguém brinca. Então, só tenho que lamentar. Olha, são imagens que realmente me causa uma tristeza muito grande ter que ver um tipo de imagem dessas e um nível de estresse tão grande que o futebol brasileiro está chegando num campeonato tão bacana, a gente acabar vendo um tipo de situações como essa. De fato, assim, foi um papelão do Alessandro. Ô Zupac, antes de você comentar, o Alessandro ele pediu desculpas agora há pouco, ou se pronunciou, não sei se é um pedido de desculpas, mas é um pronunciamento na zona mista. Vamos ver o que ele explicou, justificou, para depois na sequência a gente poder comentar. Vamos lá. Ele ali, porque um dos nossos seguranças acabou tomando o telefone dele, né? Sim, aparece na imagem. Nós dois vou explicar. Nós dois, infelizmente, estávamos numa zona que não era permitida, né? Tanto o companheiro de vocês da imprensa como eu. Ali é uma área reservada para o VAR, mas eu fui protestar, né, pela incompetência do Trace em não ter auxiliado o árbitro de campo num pênalti escandaloso como aquele. Não é um comportamento decente para um gerente de futebol, para um executivo de futebol, para quem está dentro de uma estrutura profissional. Mas eu precisava me manifestar, foi numa forma de protesto, não foi agressão. Eu bati numa porta porque ela estava fechada, mas se ela tivesse aberta eu com certeza falaria com alguém, como assim fiz falando com o árbitro do jogo, mesmo que de uma forma mais ríspida. Mas foi um protesto, né? Eu peço desculpas novamente pelo nosso segurança ter tomado o telefone do companheiro de vocês aí de trabalho, mesmo que ele estando numa área indevida, como também eu estava naquele momento. Você teme uma punição por ter feito essa tentativa ali de entrar na sala? Isso cabe a quem, ao STJD ou ao que relatarem ao episódio. Eu estou aqui para assumir os fatos, o que ocorreu, a forma que eu protestei. E a forma absurda que o árbitro de vídeo não chamou o árbitro de campo auxiliando para assinalar o pênalti que escandalosamente ocorreu, e ele, pela incompetência ou sei lá o que, não teve a iniciativa em chamar o árbitro e transcorrer de uma forma natural, que era o que ele deveria ter feito. Ele fez o que coube a ele agora, depois do papelão dele, né? Foi um papelão ridículo do Alessandro, assim. Como ele falou, não é uma atitude decente. Não, e o que o Gaciba falou é muito verdade. Eu trabalhei muito tempo cobrindo o dia a dia. O Alessandro é um cara pacato. Inclusive, quando ele era o capitão do time, ele era um capitão de liderança muito silenciosa, porque esse é o perfil dele. E outro dia o Abel falou, né? Vocês, para justificar as atitudes, o Abel estava falando sobre o John Textor, o dia que o Textor invadiu o gramado e tal. O Abel falou, vocês não sabem como estar de cabeça quente como a gente está. É verdade, eu, Bruno e Donan, né? O Zé e o Gaciba vai ter uma experiência. Mas isso não valida, não dá passe livre para eles fazerem o que eles bem entenderem, só porque estão de cabeça quente, né? Com certeza. E o Alessandro está completamente equivocado. Ele poderia ter protestado como ele queria, né? Mas não dessa maneira.
brincadeira, gente. Protestado, saiu correndo e começou a encher de tapa a porta. Aí não. Se a porta tivesse aberta e se por um acaso tivesse alguém lá, será que ele ia ter o discernimento de, não, isso aqui é apenas um protesto pela maneira que ele estava correndo até lá? Não dá para saber, né? Então foi um papelão do Alessandro, uma atitude, assim, ridícula, não é condizente com o cargo que ele tem, com a índole que ele tem, né? E é verdade, tanto ele quanto o jornalista estavam em lugares indevidos, mas existe também a questão... Mas no caso do jornalista, eu discordo. Do que é a notícia. É a notícia. A partir do instante que tem um dirigente correndo, tentando, esmurrando a porta, ele tem que ir atrás da notícia. Ele foi atrás da notícia. Aí ele foi... nesse caso, ele não tá... Ele tá tendo uma agressão ali. O jornalista, nesse caso, fez o que tinha que ser feito. Exato. Aplausos pra ele. Até porque a gente já foi repórter, a gente sabe como é. E atualmente... Às vezes o jornalista tem até preguiça de fazer o que é a função dele. E a gente tem tão pouco acesso às coisas. Exatamente. E no estádio do Grêmio é permitido estar no saguão, mas não é permitido ir para o corredor. Mas a partir do instante que acontece uma notícia na sua frente, ele tem que ir atrás. Essa reflexão que eu faço, imagina na época que não tinha esse acesso, esse avanço de ter um celular ali, né, o trabalho do jornalista. Imagina o que acontecia lá atrás no futebol. Pois é. E que poderia ter acontecido, por exemplo, se o Alessandro não percebesse que estava sendo filmado. Porque, assim... Qual a intenção dele ali? Porque a gente pode falar com uma intenção completamente equivocada, que não pode existir no futebol. Claro. Completamente equivocada. Que nem a sala do VAR, como disse o Gaciba, nem lá estava. Está no Rio de Janeiro. Ele queria protestar contra o traço, o traço está no Rio. Está no Rio, então já é um erro de informação dele. Mas uma corrida ali junto com segurança, né, com os outros integrantes, que é uma corrida em um ritmo até meio agressivo, né? Alguma coisa ele ia fazer. No mínimo é intimidar. Intimidar é lógico. No mínimo ele ia interferir no trabalho. Óbvio, tá certo em não estar satisfeito com um pênalti não marcado? Tudo isso é corretíssimo, mas não é dessa forma que vai resolver o problema. Muito distante. E menos mal que ele reconheceu imediatamente na primeira oportunidade e depois fez o que tinha que fazer, o que cabia agora era se desculpar como ele fez. Você quer completar? Porque a gente já vai ver, viu? O que eu tenho que falar é o seguinte... Só para deixar claro, eu acho que é importante colocar, por favor, só para deixar claro que ali a arena do Grêmio eu conheço bem. Aquela parte é isolada por grades, aquela entrada dos jogadores é um corredor onde é isolado por grades. O jornalista está do lado de lá da grade. Isso. Ele está do lado de lá da grade fazendo a filmagem do que aconteceu. Ele está do lado de fora da grade, né? E o Alessandro, né? Infelizmente estávamos no lugar que não podíamos estar. Ô, Alessandro, você sabia que não podia estar, né? Não é infelizmente. Conscientemente estávamos no lugar que não deveríamos estar. E conscientemente tomamos a atitude que não deveríamos tomar. É isso que fica mais bonito, chegar e falar toda a verdade, né? O repórter... tem que ser punido, tá? Tem que ser punido, Alessandro. A gente tem que ouvir o VAR, mas é o seguinte, o repórter estava no lugar dele. A partir do momento que as pessoas derrubam a grade e vão agredir alguém, o repórter fez o trabalho dele. Claro, notícia. Perfeito, notícia e estava onde tinha que estar. Fala, Zé. Não dá para acreditar que o Alessandro, malandro velho do futebol, dirigente, né? Foi bater na porta do VAR, sabendo que o VAR é no Rio de Janeiro. Para um pouquinho, vai. Para um pouco de cena. Eu acho que foi muito mais cena do que realmente protesto. Não. Mais para jogar para torcida. Bater numa sala vazia? E qual é o sentido? Aí é pior ainda. Qual é o sentido? Aí é pior ainda. Deu uma corrida lá na... Mas o Pac, presta atenção. Ele sabe, todo mundo sabe que o VAR é no Rio de Janeiro. Pois não, eu sei. Que ele vai bater lá na porta? Vai fazer o quê? E outra, bate na porta das batidinhas e sai? Quem vai protestar, desculpa, eu já vi, o protesto é o seguinte, o cara bate na porta até abrir, arrebenta a porta, faz um monte de... Bate lá e sai? Desculpa, Alessandro, eu sei que você reconheceu o erro ali, mas o teu erro foi querer fazer esse tipo de coisa. Isso aí não é nem questão de estar errado ou não, é questão de... Pelo amor de Deus, é vergonhoso. Já saiu o áudio do VAR aí? Saiu o áudio do VAR, a gente está recebendo essa imagem ainda, então eu vou fazer o seguinte, Gaciba, a gente vai fazer uma pausa e aí na sequência a gente volta para tentar entender o que aconteceu também nessa decisão do pênalti, como eles analisaram a não marcação do pênalti e na sequência a expulsão ali do Bruno Mendes, tá? Então é bem rápido, pessoal, só o tempo da gente terminar aqui de receber a imagem e na volta do intervalo o Gaciba já analisa pra gente. A gente já volta.